Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre a forma fatorada de um polinômio. Então, seja um polinômio px, a sua forma fatorada vai ser a, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3 vezes x menos xn. Esse a é o coeficiente do termo de maior grau. O x1, x2, x3, xn são as raízes do polinômio px. Okay? Então, essa é a forma fatorada de um polinômio qualquer. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Escreva o polinômio px como um produto de fatores do primeiro grau. Ele quer que você escreva o px usando a sua forma fatorada, né? Como um produto de fatores do primeiro grau. Então, se você olhar bem aqui, ó, todos esses fatores do polinômio px são fatores do primeiro grau. Então, veja bem. Então, queremos escrever px. Queremos escrever px, que é igual a 3x² mais 9x menos 12. E nós sabemos que a forma fatorada é essa daqui, ó, é a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Como aqui é um polinômio do segundo grau, ele só terá duas raízes. Então, para aí. X menos x1, x menos x2. Se fosse um polinômio do terceiro grau, aí teriam três raízes. Tá? Então, nesse caso aqui, o valor de a, o a é o que multiplica o termo de maior grau, é o coeficiente do termo de maior grau. Nesse caso aqui, o a vale 3, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Então, nós vamos ter aqui, nesse caso, que descobrir quais são as raízes x1 e x2. E a gente pode encontrar essas raízes resolvendo essa equação. 3x² mais 9x menos 12 igual a 0. Para ficar mais fácil a resolução dessa equação, a gente pode simplificar, a gente pode dividir todos os termos por 3. Eu posso fazer isso em uma equação. Eu não posso fazer isso no polinômio. O polinômio é 3x² mais 9x menos 12. Não pode ser feito absolutamente nada com ele, a não ser escrever na forma fatorada. Mas a equação eu posso simplificar. Então, eu posso dividir todos por 3. Vai ficar x² mais 3x menos 4 igual a 0. Por que eu posso dividir por 3? Eu posso dividir por 3 porque essa equação aqui tem as mesmas raízes dessa de baixo. Por isso que a gente pode simplificar, porque as raízes x1 e x2 não se alteram. Tá? Então, é melhor a gente resolver utilizando uma forma mais simples. O delta fica menor, fica mais fácil de calcular. Né? Então, delta vai ser igual a quem? Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a 25. E aí, a forma de Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Nós vamos ter o x1 e o x2. Um deles a gente usa o sinal de mais, o outro a gente vai usar o sinal de menos. Então, menos 3 mais 5 vai dar 2. 2 sobre 2, que é igual a 1. O outro x2 vai ficar menos 3 menos 5, dá menos 8. Menos 8 por 2 dá menos 4. Então, nós descobrimos as raízes. Uma delas vale 1, a outra vale 4. A gente vai vir aqui e vai escrever, no lugar do x1 a gente vai colocar 1, no lugar do x2 a gente vai colocar menos 4. Só que tem um menos aí, aí vai ficar menos 4. A gente escreve mais 4. Tá aí, nós conseguimos pegar o polinômio e escrever na sua forma fatorada, na forma de fatores. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Seja px um polinômio de grau 3. Determine px, sabendo que suas raízes são os números 1, 4 e 5. E que p de 6 é igual a 20. Bacana. Então, se ele falou que é um polinômio de terceiro grau, a gente vai escrever que px pode ser escrito dessa forma. Ó. Eu posso escrever que px vai ser igual a que multiplica x menos x1, x menos x2, x menos x3.
dessa forma que vai ser um polinômio de terceiro grau. Ele vai ter 3 raízes e nós já conhecemos as 3 raízes. Aí, qual que é x1, qual que é x2, qual que é x3? Tanto faz, né? Escolha uma delas aí para ser x1, a outra para ser o x2 e a outra para ser o x3. A ordem não vai interferir em nada, tá? Então, suponha que eu chamei essa daqui de x1, essa de x2 e essa aqui é x3. Aí o px vai ser igual a, eu não sei o valor de a ainda. O a é o número que multiplica o termo de maior grau. Então, vai ser o número que vai multiplicar o x3. Então, x menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3. Tá? E aí eu tenho que descobrir o valor de a. Para descobrir o valor de a, eu vou usar essa informação, que P de 6 é igual a 20. Então, vamos utilizar essa informação aí, ó. P de 6 vai ser igual a 20. Então, vai ficar a que multiplica 6 menos 1. Então, eu vou trocar o x por 6 e o resultado vai ser 20. Né? É isso que quer dizer, P de 6 igual a 20, é que quando eu trocar o x por 6, o resultado será 20. Então, vezes 6 menos 4, vezes 6 menos 5, isso aqui tem que ser igual a 20. Então, vai ficar assim, ó, a vezes 5 vezes 2 vezes 1 é igual a 20. Então, ficou que 10a é igual a 20. A vai ser igual a 20 sobre 10. Nós podemos escrever que o a vai ser igual a 2. Então, a gente pode agora escrever o polinômio. Então, px vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2 que multiplica x menos 1, x menos 4, x menos 5. Esse é o polinômio px. Esse é o polinômio px. Professor, eu posso efetuar a multiplicação? Pode. Se você multiplicar aí, ó, x vezes x vezes x, vai dar x ao cubo, mostrando que ele realmente é um polinômio de terceiro grau. Eu vou deixar assim mesmo, porque o objetivo aqui era encontrar o polinômio. Nós já encontramos o polinômio. Nós colocamos ele na forma de fatores. Ele está fatorado aqui, nesse exemplo. Tudo bem? E aí, só para a gente reforçar aqui a ideia das raízes, o que significa uma raiz? Raiz é aquele valor que vai zerar o polinômio. Então, se eu fizer aqui, ó, P de 1, eu posso afirmar que é igual a zero. P de 2, ou melhor, P de 4, eu posso afirmar que é igual a zero. O P de 5 também eu posso afirmar que é igual a zero, porque são raízes. Então, se eu coloco um valor cujo resultado é zero, então esse valor aqui é uma de suas raízes. Aquele valor que vai zerar o polinômio. Tudo bem? Então, neste exemplo aqui, eu queria mostrar como encontrar o valor de a, considerando que você conhece as raízes e que você conhece aquela informação que P de 6 era igual a 20. Tudo bem? Eu vou aproveitar essa videoaula e vou fazer um exemplo também muito comum na parte de polinômios, que é quando ele pede o resto da divisão por uma multiplicação de dois binômios. Então, esse exemplo aqui, ó, ele fala o seguinte: seja px um polinômio desconhecido, eu não sei nem o grau dele. Seja px um polinômio desconhecido, ponto. Se os restos das divisões de px por x menos 5 e x menos 6 são, respectivamente, 23 e 27, determine o resto da divisão de px por x menos 5 vezes x menos 6. Bacana, né? Então, seria interessante se você desse uma pausa no vídeo agora e tentasse resolver a questão, né? Dá uma pausa aí e tenta descobrir qual que seria o resto. Vamos lá, então? Então, aqui, ó, sabemos que px dividido por x menos 5 deixa resto 23. Sabemos também que px dividido por x menos 6 deixa resto 27. Tudo bem. Ele quer saber qual é o resto da divisão de px por x menos 5 vezes x menos 6. Tudo bem? Ele quer saber esse resto aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer? Então, com essa primeira parte aqui, a gente vai usar o teorema do resto. Lembra do teorema do resto? O teorema do resto fala o seguinte: você deve pegar a raiz do divisor, ó, raiz do divisor.
Para encontrar a raiz do divisor, basta você pegar isso aqui, ó, x menos 5 igual a 0. Então, x vai ser igual a 5. Quando você fizer P de 5, você vai encontrar a raiz. Então, melhor, quando você fizer P de 5, você vai encontrar o resto, que é igual a 23. Então, esse aqui nós estamos utilizando o teorema do resto. Tá? O resto vai ser P de 5, que nós sabemos que dá 23, porque na questão falou que o resto é 23. Da mesma forma, a gente vai fazer com essa outra parte. Aqui, ó, x menos 6 é igual a 0, x é igual a 6. Então, o resto dessa divisão é P de 6. Então, P de 6 é igual ao resto, que é 27. Bacana? Aí vamos para a última parte aqui agora. Essa multiplicação, x menos 5 vezes x menos 6, vai dar um polinômio. Então, quando você multiplicar isso aqui é um polinômio de grau 2. Vai ser um polinômio de grau 2, porque x vezes x vai dar x ao quadrado. E aí significa que, se ele é de grau 2, o maior resto que a gente pode ter vai ser grau 1. Então, o maior grau do resto, se ali é grau 2, se o divisor é grau 2, o maior resto é de primeiro grau. E como que a gente escreve um polinômio de primeiro grau? Então, a gente coloca lá ax mais b. Isso aqui é de primeiro grau. Expoente é 1 da variável. Então, eu sei que o resto é ax mais b, porque ali é um polinômio de segundo grau. Então, se ali é de segundo grau, ó, se ali é de segundo grau, então o maior resto possível é de primeiro grau, que é ax mais b. E vai ter também um quociente que eu vou chamar de qx, também não sei quanto que vale. Tudo bem? Vamos seguindo. Se você não entendeu, você vai voltando aí o vídeo. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui. Bagunçou. Vou pegar essa parte aqui. E vou trazer aqui para baixo. Lembra daquela relação dividendo, divisor, quociente, o resto? Pois é, nós sabemos que em qualquer situação de divisão, o dividendo ele tem que ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Né? Então, nesse exemplo aqui, a gente pode usar essa propriedade. Então, o polinômio px é o dividendo. Ele é igual ao divisor, que é x menos 5, que multiplica x menos 6. Então, divisor vezes o quociente, que eu não sei quanto que é, mais o resto, que é ax mais b. Aí nós vamos usar essas informações aqui, ó. Nós sabemos que P de 5 é igual a 23. Podemos usar essa informação, ó. P de 5 vale 23. Ao trocar o x por 5, o resultado é igual a 23. Sabemos também que P de 6 é igual a 27. Então, ao trocar o x por 6, o resultado é 27. Então, nós vamos fazer isso agora. Então, vamos lá. Primeiro é o P de 5. P de 5 você vai trocar o x por 5. 5 menos 5 vezes 5 menos 6 vezes Q de 5 mais A vezes 5 mais B, tudo isso é igual a 23. Bacana? Mas o professor ficou enorme. Calma, moço. Olha, aqui nós temos a primeira continha para ser feita, ó, entre parênteses, 5 menos 5. 5 menos 5 dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, tudo isso aqui, ó, deu 0. Tudo isso aqui deu 0. Por quê? Porque o primeiro ali deu 0. 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0. O que está sobrando aí? Sobrou só a parte final ali, que foi 5A mais B igual a 23. 5A mais B igual a 23. Vou deixar quietinho aqui, porque foi o que a gente conseguiu encontrar. Vamos usar outra informação, que P de 6 é igual a 27. Então, P de 6 é igual a 27. P de 6 vai ficar 6 menos 5, que multiplica 6 menos 6, que multiplica Q de 6, mais A vezes 6, mais B, tudo isso é igual a 27. Então, eu troquei todos os x por 6 e o resultado é igual a 27. Bacana? Aí, de novo, você vai observar que 6 menos 6
dá zero. Então, 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Tudo isso aqui vai dar zero. Tudo isso aqui vai dar zero, porque 0 multiplicado por qualquer coisa é zero. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar aqui 6A mais B é igual a 27. Então, nós temos essa outra relação. Com essas relações, eu vou montar um sistema. Vai ficar assim, ó, vai ficar 5A mais B igual a 23. E a de baixo, 6A mais B igual a 27. Aí, para resolver esse sistema, eu posso multiplicar uma delas por menos 1, né? Multiplicando uma delas aqui por menos 1, vai ficar assim, ó. Vai ficar 5A negativo menos B igual a menos 23. A de baixo é 6A mais B igual a 27. Aí dá para cancelar mais B com menos B, né? Deu zero. 6A menos 5A vai dar A, que é igual a 27 menos 23 dá 4. Então, o A é igual a 4. Sabendo que o A vale 4, eu tenho 5 vezes A mais B igual a 23. Então, 5 vezes 4 mais B igual a 23. 5 vezes 4 dá 20, passa para o outro lado, menos 20. Então, B vai ser igual a 23 menos 20. Então, B vai ser igual a 3. Aí, você lembra o que era o resto? Deixa eu voltar lá. O resto era AX mais B. Aqui, ó, esse era o resto. O resto era AX mais B. Resto. Se o resto era AX mais B e ele estava querendo saber qual que era o resto, então nós vamos finalizar a questão aqui, ó, dizendo que o resto era AX mais B. Então, o resto é igual a x mais b. Neste caso aqui, o resto vai ser igual a 4x mais 3. Tá aí a resposta da questão. Ele queria saber o resto. O resto é 4x mais 3. Tudo bem? Então, por enquanto é só. Obrigado por assistir essa videoaula. Um abraço e até a próxima. Espero que tenha gostado.